Estamos de volta com mais um episódio do Pod LS, o podcast da longevidade saudável. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Vilela. Ele é médico hematologista, lida com cânceres, né? Cânceres de sangue. Vai dividir um pouquinho da experiência dele com a gente. Ele tem 25 anos de medicina, então tem muito a contribuir. Muito bem, doutor Gustavo, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo. Pode falar um pouquinho de quem é você? Então, eu tenho 25 anos de formado, né? Tenho 50 anos de idade. E a minha especialidade inicial foi a oncohematologia, né? Os cânceres do sangue. E o transplante de medula óssea, que foi minha grande paixão durante muitos anos. E nos últimos, digamos, 15 anos, eu me interessei mais por essas outras formas de ver a medicina, né? Olhando para a longevidade, para a prevenção, tratamentos complementares de suporte metabólico. E como a minha área inicial lidava com câncer, eu pensei, por que não tentar aplicar esses novos conhecimentos que apareciam, né, no paciente oncológico, não só no paciente saudável, sem doenças, né? E assim começou a minha jornada tentando aplicar esses conceitos nos pacientes oncológicos e vendo que tinha muito bom resultado, eu acabei continuando e motivou a continuar utilizando, aperfeiçoando e usando essas técnicas nos pacientes. Excelente. E a sua experiência com a medicina anterior à longevidade, o que foi que te motivou aí a buscar esse novo modelo? Sempre me perguntam isso, né? Eu acho que eu tinha uma certa frustração, até que eu vi que até um certo ponto a gente conseguia ir com a quimioterapia, com a rádio, com o transplante, e não passava daquilo, né? A gente via às vezes os pacientes debilitados pelos tratamentos, doenças resistentes e refratárias. Eu via que a gente tinha um limite, um teto a gente não conseguia ultrapassar. E isso traz uma frustração, obviamente, né? Porque eu queria algo a mais, queria conquistar um pouco mais do que eu estava conseguindo, do que era possível na medicina convencional. E eu falei, bom, então tem coisas que eu não estou olhando aqui e que eu não tô priorizando e que de repente podem ajudar. Então, por que não? Então, o que eu tentei fazer foi abraçar novas ideias e testar. Porque a melhor forma de você ver se funciona é testando na prática, né? A observação clínica é muito importante. Não só os estudos clínicos, né? A evidência, mas você praticar aquilo no paciente e ver se realmente funciona. Então, foi essa frustração que eu tinha e tentativa de buscar algo diferente do que eu vinha fazendo, né? Que não era ensinado na universidade, nos hospitais. E aí, desses testes, você consegue, de repente, relatar um exemplo, um caso que marcou uma evolução, uma grande evolução de algum paciente? Sim, a gente tem diversos exemplos de pacientes que nos procuram e que chegam até nós, às vezes, em cadeira de roda, porque não conseguem caminhar, falta de ar, por doenças progressivas, pulmonares, né, tumorais, vamos dizer assim, ou muito emagrecidas, inapetentes, com dores, doenças não responsivas. E de você, ao instaurar esses protocolos que olham para o compartimento não tumoral do paciente, né, o lado metabólico do paciente, controlando a vitamina D, controlando o estresse oxidativo em excesso, regulando os níveis hormonais sempre que possível, enfim, modificando a saúde do paciente. Nós temos frequentemente pacientes que têm uma reviravolta, né? Passam a ganhar peso. Recentemente teve um caso de uma paciente que não tinha mais perspectiva de tratamento oncológico, ela tinha um quadro metastático de câncer de cólon, com todo tipo de quimioterapia já tentado, imunoterapia e radioterapia, enfim, todas as técnicas disponíveis, ela não tinha mais recurso. Chegou com um quadro bastante avançado para a gente gente conseguiu, com esse novo enfoque, reverter o caso dela. Ela conseguiu ter uma resposta no PET scan praticamente completa. Então a gente vê realmente que isso é muito potente e nos motiva a continuar tentando e aplicando nas pessoas. Excelente. A gente está fazendo uma brincadeira, uma espécie de brincadeira, mas assim, mesmo considerando a abordagem integrativa, a gente queria saber se tem um hormônio que é o seu querido, que o senhor diz, esse é genial, esse cara é genial. Um só. Tem vários, né? Eu sou fã dos hormônios. Se eu tiver que escolher um hormônio no cenário oncológico, eu citaria a melatonina, que é um hormônio
classicamente ligada à relação claro-escuro, né? Sono-vigília. Mas no paciente oncológico os trabalhos mostram que ela tem um efeito antitumoral bastante interessante, né? Por diversos mecanismos, né, antiangiogênicos, estimula a apoptose de células tumorais, inibe proliferação tumoral, inibe metástases, né, estimula a imunidade antitumoral. Então é um hormônio que eu sempre utilizo no paciente oncológico, porque usar hormônio em paciente oncológico é um tema muito amplo, né? Tem que ver que tipo de câncer que é, o estágio da doença em que o paciente se encontra e o tipo de hormônio. Tem hormônios que a gente não pode usar em alguns cenários, né? Tumores que respondem aos hormônios a gente não pode usar. A melatonina não tem esse caráter de que comprometa o nosso tratamento. Então a gente pode usar a melatonina mesmo em pacientes que têm cânceres hormônios sensíveis, então câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de próstata, que são hormônios que podem ser estimulados com alguns hormônios. Ela não tem esse problema, a melatonina. Inclusive pode até ajudar, né? Ela tem até inclusive ação de bloquear os hormônios femininos, né, no câncer de mama. Então tem esse efeito benéfico contra o câncer de mama. Então para mim seria o meu hormônio favorito aí de todos eles. É um hormônio, eu poderia dizer que geral, todos nós... Isso, o hormônio coringa, vamos dizer, na oncologia. O hormônio coringa. Porque todos os demais, se a gente for pensar, a gente vai encontrar sempre um senão, né, por algum motivo. E ela não é tóxica, né, não tem efeito de inibir o nosso próprio eixo e tem uma ação antitumoral ampla a diversos tipos de câncer, mesmo naqueles cânceres que são hormônios sensíveis. Então eu diria que ela, para mim, é a favorita nesse cenário. Maravilhoso. Doutor, infelizmente o nosso bate-papo é curto, gostaria muito de bater um papo mais longo, certamente o senhor tem muito a dizer aí, mas ainda teremos mais oportunidades. De toda forma, já agradeço muito a sua participação, a sua presença no nosso podcast. Esse foi o Dr. Gustavo Vilela. Você tem um perfil no Instagram que queira divulgar? Dr. Gustavo Vilela. @Dr. Gustavo Vilela. Sigam o doutor nas redes sociais, no Instagram, acompanhem. Certamente tem muito a falar sobre saúde. Obrigado. Né? Obrigada.